que tipo de precaução um cidadão comum, né, o eleitor, o consumidor, né, todos nós somos tudo isso, né, nós somos cidadãos e nós consumimos, nós votamos, nós temos as nossas relações sociais, familiares, e muita gente, a gente voltando lá no início do nosso programa, né, poxa, você... Aí em Israel, com 10 anos, a criança já está começando a ter noção, tarará. Aqui a gente... esse debate simplesmente não é posto, é como a questão da educação financeira, que eu acho que tinha que ter na escola desde do fundamental, de alguma maneira, né? Aquela a educação financeira, desde da economia doméstica até, né, de fato, mercados financeiros, etc. Não há um preparo, uma educação para esse mundo digital. Quer dizer, as nossas crianças, nossos filhos, eles já ingressam nesse mundo digital como sendo a sua própria realidade. Não falo nem da gente que partiu. Eu não sei você, eu tenho 45, o Renê também deve ter aí uns 55, né, Renê? A gente nasceu num mundo analógico e veio para o digital e, naturalmente, a gente já escolado, já começa a ter um pouco mais de reflexão. Mas as novas gerações, elas já vivem nesse mundo digital, mas é um mundo digital que elas ingressam sem nenhum tipo de preparo, porque todas as interfaces são feitas de maneira a serem intuitivas, né? Então elas aprendem a mexer no tablet, no smartphone, de uma forma automática, e passam a exercer a sua cidadania já como jovens adultos, sem ter consciência, né, de que existe uma forma de manipulação do seu consumo, do exercício da sua cidadania, da votação, da interação social. Quer dizer, essa é a engenharia, essa engenharia social. Quer dizer, você tem cidadãos, seres humanos que passam a viver pré-programados, né, de alguma maneira. É quase ficção científica aplicada. O que você, aí como um especialista, vivendo num país que se preocupa com isso, que tem realmente muita expertise, qual é o nosso caminho? Qual é o caminho? Que tipo de caminho a gente precisa trilhar? A gente precisa começar a trilhar para que essas gerações saibam lidar efetivamente com esse mundo digital. Eu não estou falando aqui de acessar, né? de acessar, mas de saber lidar com essa realidade. Eu acho que existe uma responsabilidade talvez dupla, né? Existe aí por um lado, eu acho que sem dúvida nenhuma existe uma responsabilidade por parte do governo, dos responsáveis como eu falei, pela educação, realmente educação da população. A população precisa, como você mesmo falou também, na questão financeira também, que talvez também falte, mas nessa educação, porque é uma coisa básica, assim, se você já está educando a criança, o jovem, a tanta coisa, hoje em dia, como você falou, o mundo digital como um todo não vai sumir, muito pelo contrário, ele vai cada vez mais entrando na nossa vida, e com isso a gente precisa também saber educar os nossos filhos, os nossos jovens a usarem, a estarem nesse ramo digital. Junto com isso, enquanto isso não acontece, eu acho que sim, é muito importante e é dever e responsabilidade de cada um de nós, de forma particular, também se conscientizar e aprender. Ou seja, se eu não recebi esse tipo de conhecimento lá fora, pelo menos eu vou tentar correr atrás do prejuízo e tentar aprender exatamente isso. O que é o mundo cibernético, como é que ele funciona, quais são vamos dizer assim, os players, vamos dizer assim, o que existe por aí, qual é a motivação de hackers mal intencionados, por que eles fazem isso? Tem vários tipos, tem vários motivos. Pode ser financeira, pode ser extorsão, pode ser difamação, pode ser governamental, existem governos também que bancam pessoas para atuarem nesse ramo. Enfim, entender, e eu digo coisas básicas também, como é que a gente pode se proteger? Como é que a gente pode usar senhas de forma segura? O que é esse malware que a gente citou? O que é engenharia social? Como é que a gente pode navegar de forma segura?
exatamente como a gente faz, que nem eu falei, no caso do trânsito, né? A gente tem que saber os diferentes tipos de meios de transporte, onde é ciclovia, onde é faixa de pedestre, a mesma coisa no ambiente cibernético digital. Quais são os lugares e quais são as formas que a gente pode navegar de forma segura. Você também citou, Cláudio, uma coisa muito interessante que talvez a pessoa leiga não saiba, ou talvez já saiba, infelizmente, por conta da experiência, que é a autenticação de 2 fatores. Uma dica talvez valiosíssima, muito importante, que é proteger, botar mais uma camada de proteção nas nossas contas de rede social, nas nossas contas de tudo, conta de tudo que você pode imaginar tem, Spotify, Netflix, etc. Colocar uma segunda camada de proteção, que é uma autenticação de 2 fatores, mais uma autenticação que vai fazer com que, mesmo que as minhas credenciais sejam vazadas ou roubadas, mesmo assim o atacante não consegue acessar o meu aplicativo, porque eu defini mais uma autenticação, uma segunda autenticação, conhecida como 2FA, 2FA, né, Two Factor Authentication, ou em português, autenticação de 2 fatores, que é muito importante. Todas as grandes empresas têm Facebook, Instagram, TikTok, etc. Vale muito a pena. Isso é só um exemplo pequeno em um mar de coisas que a gente pode fazer para justamente começar a conscientizar. Eu acho que esse é o nosso papel. De novo, eu acho que é um papel que ele deve ser compartilhado entre o governo e as pessoas responsáveis pela educação, por um lado, e enquanto isso não acontece, e ao mesmo tempo também nós, enquanto indivíduos também, que a gente possa devagarzinho ir trilhando esse caminho e buscar quais são as ameaças, como é que eu posso me proteger delas, e assim por diante. Não faltam meios de proteção, não faltam ameaças e ao mesmo tempo maneiras da gente estar se protegendo. Então eu acho que isso que a gente deve fazer, a gente deve primeiramente começar a buscar, né, essas informações de quais são os ataques mais comuns e como é que a gente pode se proteger, e assim a gente vai de nós mesmos para o todo começar a criar uma legião de pessoas protegidas e assim, obviamente, tornar o ambiente cibernético um lugar mais seguro. E Luli, deixa eu encaixar uma pergunta nesse teu comentário. O uso de assistentes virtuais no Brasil, na pandemia, cresceu em torno de 47%. Então, tipo, meio, né, exponenciou. Você, na tua opinião, é uma tendência ou pode ser uma porta de entrada para cybercriminosos? Assistente social, você diz aqueles que ajudam no site? Assistentes virtuais, perdão. Virtuais, perdão. Isso. Tipo, Alexa, Google Nest. Falam, eu sou o seu assistente que vou te ajudar a comprar não sei o que, é isso? Isso. Ou te ajudar a navegar no site. Eu acho que é bom, eu acho que isso, se isso surgiu na pandemia, tem um motivo, né? Eu acho que faz sentido. Eu acho que isso também implica, em muitos casos, na virtualização das relações, né? Vocês citaram que vocês cresceram no mundo analógico, eu também. Eu lembro que a gente encontrava com os amigos e a gente jogava bola. A gente não tinha, era pelada, final de semana. E hoje em dia a comunicação é pelo Facebook, pelo Instagram, curtir o que o outro ou a outra postaram. Então, assim, mudou bastante. Eu acredito que isso também, assistentes virtuais, também implica nessa questão de automatizar o processo de compra ou de experiência do usuário no site, né? Então isso tem, eu acho, um lado interessante. Pode se tornar uma porta de um vetor de ataque, mas não vejo como algo diferente de clonar um site inteiro. Ou seja, não acho que o assistente virtual ou a assistente virtual sejam, por si só, um vetor de ataque diferenciado. Posso compartilhar também, obviamente, sem entrar em detalhes por conta do sigilo, que encontramos, né, como equipe, cada um encontrou um pontinho lá que, no final das contas, a gente criou um quebra-cabeças inteiro de uma imagem de uma empresa que mexe com isso, com assistência virtual, e a gente conseguiu puxar dados de empresas enormes a nível Brasil, de dados de clientes e assim por diante. Então, assim, é claro que isso também é um vetor de ataque, mas eu não vejo isso como uma ameaça diferente do que uma clonagem de algum site, por exemplo, que já existe hoje em dia. Ou seja, é claro que se essa assistente virtual estiver falha, aí sim vai poder injetar lá uma assistente virtual maliciosa e capturar os dados do cartão de crédito, por exemplo,
enfim, os dados pessoais, mas é um vetor de ataque, mais um vetor de ataque nesse mundo que já existe, né, de clonagem de sites e assim por diante.